Em 1965, em uma cidade chamada Garapé do Meio, no estado do Maranhão, nasceu uma garotinha em uma família muito pobre, em uma região também muito pobre. Ao todo, sua mãe teve 17 gestações que resultaram em 13 pessoas que chegaram até a fase adulta. A mortalidade infantil e abortos eram muito comuns naquele lugar e naquela época. A água onde eles moravam era muito escassa. Havia um poço que abastecia a comunidade, só que ele passava grande parte do ano com muito pouca água, bem seco. Então eles tiravam a lama, colocavam em uma bacia, esperavam a areia, a terra baixar ao fundo da bacia e eles pegavam a água que ficava em cima. Essa era a água que abastecia a família e a comunidade. Moravam em um barracão de barro coberto com palhas, sem divisão e cômodos e dormindo em redes. Cerca de 4 anos depois, em uma cidade no interior do Ceará chamada Acopiara, nasceu também um garoto em uma família muito pobre. Eram ao todo 10 pessoas, a mãe, o pai e 8 filhos. Havia também grande escassez de água. Eles buscavam água em um rio que passava a maior parte do ano seco. Ele ficava a cerca de 5 quilômetros de distância, eles iam até lá, cavavam buracos, porque embora o rio ficasse seco, a terra ficava assim úmida. Então eles cavavam um buraco e pegavam a água e lá carregavam em pedaço de madeira nas costas com amarrado em 2 latas de tinta. Eles faziam esse percurso de 5 quilômetros para buscar água. Com 6 anos de idade, aquele garoto já acordava de madrugada para trabalhar em trabalhos braçais, trabalho pesado. E com 13 anos já era um pedreiro profissional. As 2 famílias acabaram se mudando para uma cidade no interior do estado do Goiás, conhecida como Centro do Augusto, que se tornaria Augustinópolis, Tocantins. Aquele garoto e aquela garota cresceram e se casaram. Numa situação de extrema pobreza, alugaram uma casinha e tinham um fogareiro ali no meio da sala e uma panelinha furada que lhes fora doada. A mulher preparava o jantar e já preparava o cuscuz que o homem comeria no outro dia de manhã, bem cedinho, antes de trabalhar em um povoado que ficava a cerca de 15 quilômetros de distância. Ele trabalhava como pedreiro e ele ia de manhãzinha cedo de bicicleta e às vezes ia a pé correndo para pegar uma carona no meio do caminho. Isso no sol ou na chuva. Para a felicidade deles era a época das mangas. Então, a comida estava garantida, arroz, feijão e manga. Quando completaram 2 meses de casados, compraram seu primeiro quilo de carne. Mas eles não tinham geladeira, então eles deixavam a carne na casa de um tio dessa mulher na geladeira e eles ficavam indo tirar pedaços para preparar. E assim passaram dias comendo 1 quilo de carne. Com 1 ano de casado, aquele homem comprou pela primeira vez na vida uma roupa nova. Porque a cultura até então era o seguinte: a roupa, quando ele morava com seus pais, era comprada sempre para o filho mais velho e depois ia passando de filho para filho. Então ele nunca havia comprado uma roupa nova para ele e com 1 ano de casado comprou pela primeira vez uma roupa. Tiveram seu primeiro filho. Eles receberam de doação as roupas de uma prima desse garotinho e o garotinho, usava roupa de menina. Quase 2 anos depois tiveram o segundo filho, que quando completou 1 ano de idade tirou sua primeira fotografia. Aos 2 anos, sua segunda fotografia e aos 3 anos, a terceira fotografia. Até porque fotografias eram pagas naquela época e eles não tinham condição de tirar mais de uma foto por ano. Cerca de 1 ano e meio depois, tiveram o terceiro filho, que foi acometido de uma grave pneumonia que quase o leva a óbito. Felizmente, foi curado mesmo sendo tratado pelo SUS, até porque eles não tinham plano de saúde, assim como não tinham carro. Enfim, eles não tinham uma vida confortável. Todavia, aquele casal decidiu que iria mudar de vida e que daria para seus filhos uma vida mais confortável do que a que eles tiveram. Em primeiro lugar, eles incentivaram seus filhos a estudar. Muitas vezes o homem dizia: meus filhos, estudem para que vocês não trabalhem no sol assim como eu, porque trabalhar no sol é muito ruim. E olha que estamos falando do sol do Tocantins. Com muito esforço, o pai daquela garota a havia enviado para estudar em uma cidade grande no estado do Maranhão, chamada Imperatriz. Ela terminou os estudos e passou em um concurso público para professora no estado do Tocantins. Pouco tempo depois, conseguiu uma função de coordenação que exerceu até a sua aposentadoria, o que mostra que trabalhava com dedicação. E o homem se dedicou muito no trabalho de pedreiro. Ele começou a se destacar, a trabalhar com criatividade e dedicação e começou a ganhar notoriedade na região. E ele assim começou a se desenvolver, passou a pegar grandes e variadas obras e começou a trabalhar como mestre de obras. Passou a comandar equipes de pedreiros, pegando várias obras, colocava uma equipe em uma obra, outra equipe em outra obra e ficava fazendo aquele trabalho de gerenciamento, de coordenação dos trabalhos. E assim, paulatinamente, eles foram melhorando de vida. O filho do meio, por exemplo, que até os 3 anos de idade tirava uma foto por ano, aos 5 anos teve um aniversário com salgados, bolo e várias fotos. E assim, aos poucos, eles foram melhorando de vida. Os filhos desse casal tiveram uma adolescência já razoavelmente confortável. E hoje aquele casal tem uma vida muito confortável, uma vida bem estável.
tem plano de saúde, carro, moto, terra, gado, imóveis alugados, enfim, um padrão bom de vida. E seus filhos, né, o mais velho foi recentemente aprovado para promotor de justiça, o filho do meio é procurador do Estado e o filho mais novo é defensor público. Eu sou filho do meio, a propósito. E eu quero aproveitar esse Dia dos Pais para dizer para meu pai e também para minha mãe, para os dois, que eu tenho muito orgulho de vocês e muita gratidão por tudo que vocês fizeram por nós. Eu olho para vocês e vejo que vocês foram e são guerreiros. Quando eu olho de onde vocês saíram, da situação que vocês estavam e onde vocês estão hoje, o que vocês proporcionaram para nós, eu sinto muito orgulho e muita gratidão. Quero dizer que amo muito vocês e sempre serei grato por tudo que fizeram por nós. Vocês ralaram muito para dar para nós uma vida mais confortável e uma educação que nos proporcionasse ter uma vida melhor. E para você que me ouve, eu quero te dizer o seguinte: o mundo é cheio de desigualdades e injustiças, é verdade. Mas se você ficar apenas reclamando, colocando a culpa no governo, etc., por mais que as reclamações sejam justas e pertinentes, ficar só nisso não vai melhorar a tua vida, não vai resolver o problema. Então vai lá, corre atrás, esforça-te, tenha sonhos, lute pelos seus sonhos e você poderá fazer a diferença na vida de gerações. Meus pais vieram da extrema pobreza. Meus irmãos e eu somos uma geração de transição e já nossos filhos possivelmente nunca saberão o que é pobreza, graças àqueles dois guerreiros. Então, quando você faz a sua parte para mudar de vida, você muda a história de gerações. Então pense nisso e vai à luta. Até a próxima. Abraço. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você truta é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé.